Oi, pessoal. Oi, gracinhas. Tudo bem? É, Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história que uma seguidora aí do canal pediu, a Mirella, pediu para eu falar um pouquinho mais sobre a minha jornada de chama gêmea, né? E aí eu vou aproveitar para falar um pouquinho de mim, né? Bom, gente, para iniciar, assim, eu sou uma pessoa muito espiritualizada. Sou muito espiritual. Desde, sei lá, desde a adolescência, lá dos 14, 15 anos, eu já despertei para isso. E, no entanto, a cartomancia, o tarô eu conheci mais ou menos nessa idade, a cartomancia também, eu lia os dois. E em um determinado momento ali, eu preferi ficar só com a cartomancia e deixei o tarô. Então eu esqueci tudo do tarô, tive que reaprender aí para eu fazer esse canal, né? Esse canal foi um chamado que eu recebi da espiritualidade para abrir, para ajudar as pessoas que estão na jornada. E por isso eu tive que reaprender aí o tarô. A cartomancia que eu sei é uma cartomancia que foi passada pela minha mãe, eu acho que eu comentei no vídeo anterior. Então não é a cartomancia original, né? Porque quem lê cartomancia consegue ler o tarô só porque só não tem os arcanos maiores, né? E aí é só estudar os arcanos maiores. E eu tive que estudar tudo, porque a cartomancia que eu sabia não era igual. Enfim, quando eu vou fazer a leitura de cartomancia, eu meio que uni o meu conhecimento do que foi passado pela minha mãe, mais o conhecimento do tarô. Né? As leituras que eu faço são leituras intuitivas. Isso quer dizer que eu não utilizo apenas a ciência do tarô, né? A leitura dos arquétipos. Eu também utilizo a intuição, a comunicação com a espiritualidade. Bom, eu passei por diversas correntes religiosas, né, pelo kardecismo, me iniciei na Umbanda, trabalhei um tempo na Umbanda, recebi todas as minhas linhas lá, me iniciei na Wicca, me iniciei no Tantra, me iniciei no xamanismo, na Kriya Yoga, enfim, né, no decorrer dos anos eu fui experimentando tudo, né, fiz todo tipo de terapia que vocês possam imaginar, né, ayahuasca, as medicinas do xamanismo, né, a sananga, o rapé, meditações de renascimento, fui condutora do Sagrado Feminino em São Paulo, morei 42 anos em São Paulo, e quando eu estava sendo mentoreada por um guru de Tantra, eu decidi fazer um retiro espiritual. Então eu aluguei uma casinha no meio do mato, fiquei lá 6 meses em isolamento, que foi o momento que eu vim aqui para Cotia, que é onde eu moro hoje. Tô resumindo, tá, a história. E aí, aqui em Cotia, depois do meu isolamento, eu procurei um trabalho como psicóloga, né, que sou formada em psicologia. Faço psicologia, trabalho com psicologia clínica comportamental e transpessoal. E aí eu consegui um trabalho aqui em uma clínica de psicologia e acabei ficando, né? Dessa casinha no meio do mato eu mudei para uma outra, e nessa outra casa era um terreno de 1.000 metros com 3 casas. Uma casa era minha, uma casa era do dono e outra casa era que estava para alugar. E agora eu vou falar como que eu encontrei o gêmeo, né? E aí, uma pessoa veio ver a casa. Essa pessoa, ela é de São Paulo, estava morando em Jundiaí, arrumou um emprego em Jandira e veio alugar em Cotia. Olha só, que coisa, né? Justamente aonde eu estava. E no momento que ela foi lá ver, eu tive uma sensação estranha. Eu sabia que eu ia encontrar uma conexão de alma
tá? Eu só não sabia que essa conexão era chama gêmea, eu não sabia a existência de chama gêmea, né? Eu procurava uma conexão de alma por causa do Tantra, porque eu sou tântrica, né? E eu procurava essa conexão de alma por causa do Tantra. E não porque eu acreditava em chama gêmea, eu nem sabia que isso existia, tá? Se eu soubesse, talvez eu ia fugir dele que nem diabo foge da cruz. Mas enfim. E aí, depois de um mês que ele estava morando lá, a primeira vez que eu vi ele, eu tive uma sensação estranha, do tipo, conheço de algum lugar. Depois, quando a gente ficou a primeira vez, na primeira vez eu já sabia que era uma conexão de alma. Eu já tinha certeza. Eu sabia que eu ia encontrar essa conexão de alma onde eu estava morando e no ano que eu encontrei. Isso eu já sabia. O meu terceiro olho, ele já era desenvolvido na época que eu encontrei ele, né? Eu já tinha um desenvolvimento de espiritualidade, eu já tinha feito inúmeros renascimentos, já tinha tido noite escura da alma, já tinha despertado a Kundalini. Então, assim, eu já tinha feito uma série de coisas, né, referente a isso, e eu estava fazendo tudo isso me preparando para a conexão, mesmo não sabendo que era de chama gêmea. E eu me sentia preparada no momento que eu encontrei com ele, eu estava me sentindo preparada. Bom, e aí os 6 primeiros meses dessa conexão foram ótimos. Foram, assim, fantásticos. Uma experiência melhor que a outra. Me senti, assim, diferente, me senti completa, me sentia, assim, o meu feminino foi, assim... Eu tenho uma energia yang muito forte, né? E quando eu encontrei ele, a minha energia yin explodiu, eu fiquei muito feminina. Quando eu me encontro com ele, eu fico numa energia muito feminina, muito acolhedora, muito amorosa, e eu estranho isso porque eu não sou dessas. Eu tô há 8 anos solteira, só investindo em autoconhecimento para mim. Então, assim, quando ele fugiu da relação, que foi... Eu encontrei com meu gêmeo em julho do ano passado, e em dezembro, nossa, parece um século já essa história. Eu tenho a impressão que faz muito tempo, mas não faz pouco tempo. Então eu encontrei com ele em julho do ano passado, e em dezembro ele fugiu da conexão. E foi na véspera do Natal. E eu sofri demais. Demais. Foi a pior noite escura da alma que eu tive. Eu estava de férias na época e eu fiquei 15 dias chorando dia e noite. Aí quando eu comecei a trabalhar eu tinha que me recuperar, porque afinal eu trabalho com cura emocional, né? Como é que eu ia trabalhar assim, daquele jeito? Eu mesma ficava me perguntando isso, né? Mas aconteceu que quando eu entrava na clínica, eu meio que vestia um alter ego ali, né? Vestia uma máscara, um papel, um personagem, uma persona, né? E me saí muito bem. Mas quando eu saía da clínica, eu chorava. Então isso se perdurou por mais ou menos mais 6 meses. Mais ou menos no meio do ano foi que eu comecei a me recuperar melhor. Durante esses 6 meses, ele me procurou várias vezes e eu não consegui falar não. Desde o início da relação, ele não queria vínculo emocional, ele não queria namorar, não queria nada disso. E eu, obviamente, queria, né? Em 8 anos eu não quis nada com ninguém, assim, tipo, algo muito, assim, como que eu posso dizer? Quis, mas não de morar junto, casar ou alguma coisa desse tipo, né? Eu não gosto do casamento convencional, eu me sinto sufocada com o casamento convencional e eu gosto de estar sozinha, eu gosto
da minha solitude, eu gosto de ter minha liberdade, então eu não pensava em ter alguém para dividir a vida, né? Pensava em ter uma conexão, né? Para de vez em quando praticar o Tantra. E aí, gente, com ele foi diferente. Com ele, logo no primeiro mês, no primeiro dia, eu já queria ele na minha vida. E ele não quis, né? E eu aceitei o casual com ele. E foi um casual assim, que a gente se via toda semana, inicialmente. E aí, em dezembro, ele quis romper isso. Ele era meu vizinho, né? Morava no mesmo quintal que eu. Ele foi morar onde eu morava. E aí depois que ele promoveu o primeiro afastamento, eu não consegui falar não para ele. Então toda vez que ele me procurava, a gente ficava. Então ficou por mais 6 meses assim, né? Uma última vez que nós ficamos foi em julho. E foi os 6 meses que eu chorava muito, né? Por ele não assumir o que eu gostaria, né? Assim, eu não me conformava de como essa conexão só era importante para mim e para ele não, né? Como que eu fiquei anos esperando, porque eu sabia que ia vir uma conexão, anos esperando, anos me preparando para chegar no momento a pessoa não me reconhecer como uma conexão forte e importante. Então isso para mim foi mais difícil de aceitar, né? E aí, no meio do ano, quando eu parei, quando eu já tinha feito uma série de processos, fiz uma série de processos de cura referente à infância, que eu pensei que já estava curado, e com essa conexão eu vi que não estava curado tanto assim, né? Então eu retomei novamente as mesmas questões da minha infância referente ao abandono e rejeição. Eu fiz terapia, eu fiz constelação familiar, eu fiz EMDR, eu fiz hipnose, eu fiz meditação, eu fiz de tudo que vocês possam imaginar. Nesses 6 meses que eu fiquei chorando. E quando aí eu comecei a ficar mais forte no meio do ano, né? E foi quando eu promovi o segundo afastamento, né? Eu promovi o afastamento falando para ele que ele só poderia voltar para minha vida se fosse para ficar. E em seguida eu mudei de casa, eu mudei de lá, né? Sem avisar, sem nada, eu acabei mudando, porque enquanto eu estivesse lá, eu não ia conseguir falar não pra ele, eu não conseguia. Eu tinha na minha cabeça, não, eu vou falar não, eu vou falar não. Quando eu via ele, pronto, acabou. Meu livre-arbítrio ia pro beleléu. Eu não conseguia falar não. E a única forma era me afastar, e eu sabia que eu tinha que me afastar, porque até então, né, nesses 6 meses, eu vim estudando sobre chama gêmea, e vim estudando, e eu já sabia o que eu tinha que fazer. E aí eu fiz, né. O meu gêmeo, ele é mais novo que eu, 5 anos mais novo. Ele tem a origem, acho que colombiana. Acho que os pais são colombianos, ele nasceu aqui. Eu sei que ele é diferente, assim. O gosto diferente do meu, totalmente. Ele é bem diferente de mim, bem diferente mesmo. Tipo assim, se eu fosse escolher, eu jamais escolheria ele pelo. Assim, não escolheria, entende? Não tem nada a ver. Enfim, ele é muito diferente. Então tem diferença de idade, diferença cultural. Ele é muito fechado. Ele. Ele nasceu no mesmo dia que eu, mas em meses e anos diferentes. Então, a gente nasceu no mesmo dia. O signo dele é o oposto ao meu. É o signo em oposição, né? Eu sou escorpiana, ele é touro. O meu ascendente é touro. E a gente nasceu no mesmo dia. Então tem essas coisas, né, de sincronicidade, assim. Que mais que eu posso dizer que caracteriza, né, a chama gêmea? E a conexão, né, gente?
a conexão sexual, assim, como eu sou tântrica, a conexão sexual para mim é muito importante. É muito. Porque não é uma conexão física, é uma conexão extrafísica. Ela é espiritual. Então, assim, não tem ninguém que chegue aos pés dessa conexão. Não tem. Quando a gente se conectava sexualmente, a Kundalini, ela é ativada na hora, na hora. A minha, pelo menos, né? A dele, eu sei que foi ativada uma vez, que ele sentiu, e ele se assustou. Ele não parece ser muito espiritualizado, entendeu? Gente, ele gosta de músicas que eu detesto, ele gosta de festinhas e baladinhas e eu detesto, né? Eu sou do tipo que, ó, me convida para um festival de música de reza, eu vou. Me convida para uma meditação, eu vou. Me convida para, sei lá, para um ritual de ayahuasca, eu vou. Mas, meu, baladinha não é comigo. Então a gente é muito diferente. Muito mesmo, né? E aí a gente hoje, eu tô no 6º estágio da jornada de chama gêmea. A gente tá sem se falar, sem contato nenhum, né? Como eu mudei de lá, ele não tem rede social. E então eu não tenho notícia nenhuma, nada. Ele eu não sei se tem, né? Só se ele me stalkear, porque o meu é liberado, né? No Instagram. Acho que no Facebook talvez, não lembro. Mas enfim, não tenho nada para esconder, então se ele quiser ver, ele veja, né? E depois desse encontro, né? Eu não tenho necessidade mais de ninguém, né? Não tenho. A minha busca pela conexão acabou, porque eu buscava conexão pro Tantra, né? E acabou. Então eu não tenho mais vontade de ter ninguém, né? De nenhuma forma. Nem sexual, nem afetiva, nem. Enfim. Tipo, minha vida afetiva parou. Parou total. Né? E dentro de uma jornada de chama gêmea, o que tem que ser trabalhado é o equilíbrio do yin yang, né? Então, é o amor próprio, né? Então, tem que ver questões ligadas a abandono e rejeição na infância. Questões de ancoramento do yang, né? Isso que eu tô com dificuldade, tá? Ancoramento do yang. Por quê, né? Porque eu tenho a crença de que eu não posso reprimir nada do que eu quero fazer por causa do Tantra, tá? Todo tipo de repressão é ruim pra gente, é ruim psicologicamente e fisicamente. E você ancorar o yang para deixar algum vício ou algum hábito que é ruim para o seu corpo é reprimir as minhas vontades. Então eu tô com muita dificuldade disso. De, por exemplo, fazer atividade física, eu detesto, sabe? Detesto. E eu sei que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer, que falta para equilibrar o yin yang, que é o ancoramento do yang, né? É você ter o poder de ação. E o poder de ação é o quê? É você parar de procrastinar coisas que você sabe que você tem que fazer. Então, uma delas é a atividade física, que eu preciso deixar vícios, e eu tenho um vício, 2, né? Eu adoro doce, açúcar, então, assim, é um dos vícios, e o outro é o cigarro, né? Ele é fumante também, eu também, e assim, talvez ele também tenha que fazer esse trabalho aí pro lado dele, né? Mas eu não estou conseguindo ancorar o yang, né? Falar que quero fazer e fazer, né? Parar de procrastinar.
Essa tá sendo a minha maior dificuldade. Eu tava assistindo a Márcia do canal Eu Sou Meu Sol, né? E ela também tá com essa dificuldade de ancorar o Yang, né? E assim, eu acredito que ela nem tenha vícios. O meu problema é o vício. O vício é, assim, muito complicado. Eu já tentei fazer isso algumas vezes. E tô buscando outras terapias, né? Pra ver se eu consigo deixar o cigarro. Porque o cigarro é um vício físico, né? Você pode até curar, porque assim, quando você começa em um vício, você se vicia por uma carência oral, né? O vício oral é uma carência oral, é uma carência é, emocional, obviamente, mas que mesmo você curando essa carência emocional, no caso do cigarro, você não deixa, o seu corpo não deixa de sentir falta, porque o seu corpo está viciado à nicotina. Então é mais difícil. Tudo bem, eu curei as carências lá. Que, né, no momento que eu comecei a fumar, foi exatamente por essa necessidade, por essa carência. Comecei a fumar. Mas eu curei isso daí, certo? Seria, teoricamente, mais fácil de deixar o cigarro, mas não é mais fácil, porque você tem o vício físico, biológico do corpo, que é a nicotina, né? A mesma coisa do açúcar, né? Então, assim, essas duas coisinhas tá bem difícil de eu fazer. 3 coisinhas: açúcar, cigarro e atividade física. É o ancoramento do yang, tá? Apesar de eu ter o yang muito forte comigo, né? Porque sou independente, faço tudo, sou mulher da ação, né? Sou a rainha de paus, praticamente. É isso. E só que é em desequilíbrio, porque se ele fosse equilibrado, eu teria o poder da ação de não procrastinar aquilo que eu sei que eu preciso fazer. Entendeu, gente? Então, Mirella, essa é a minha história. Essa é a minha história. Não sei se a minha chama minha chama gêmea vai voltar. Mas sei lá, eu nem me importo mais com isso agora. A Márcia falou que todas as chamas, a Márcia do Eu Sou Meu Sol, falou que todas as chamas, que ela recebeu a informação de que todas as chamas gêmeas que estão encarnadas neste momento, na transição planetária, estão destinadas à união, né? Que ela chama de reunião, né? Estão destinadas a ficarem juntas, né? Para um bem maior, né? Para a criação de algo que vá despertar outras pessoas, né? Também ajudar a desenvolver a consciência de outras pessoas. Porém, eu não tenho tanta certeza disso. Assim, eu não tenho mais. Eu procurei não pensar mais nisso, porque ainda eu sofro. Ainda eu sofro. Então, assim, vou deixar na mão da espiritualidade, né? Confiar é uma das outras, dos das orientações que é passada da espiritualidade. Confiar na espiritualidade. Não tem mais o que fazer. Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, né? E continuo fazendo, né? O canal Chama Gêmea Tarô foi criado exatamente devido à minha missão de vida, que é o desenvolvimento de consciência de um número maior de pessoas. E não só esse canal, como os outros 2, que é o canal do Anahata, que fala sobre o Tantra, não só sobre o Tantra, mas sobre outras práticas de terapia que eu vou falar lá, sobre espiritualidade, sobre outros assuntos. E o canal Sessão de Terapia, que eu ainda não comecei, vou começar, que vai ser uma terapia por semana, né? Uma sessão de terapia por semana, que é uma mentoria de desenvolvimento humano, onde eu vou ajudar vocês no autoconhecimento. Então, a gente vai trabalhar tudo isso que eu tô falando sobre
que eu fico falando, né, no processo de jornada de chama gêmea, que é a cura das 5 feridas da alma, né, as 5 dores da alma, que é as 5 feridas emocionais, desse livrinho aqui, que eu fico falando sempre, né. Vou falar sobre as emoções limitantes, que é o medo, a culpa, a raiva e a mágoa. Vou falar sobre a ansiedade, a depressão, né? Esses transtornos que estão tão presentes, né? Dentro de uma jornada de chama gêmea, por exemplo, você tem a ansiedade e a depressão dentro da noite escura da alma, né? Então eu vou falar sobre isso, porque ativam esses transtornos emocionais devido à jornada, né, de chama gêmea. Então eu vou assim, falar sobre corpo energético, sobre corpo emocional, a psicossomática das emoções no seu corpo físico. Vou falar sobre muitas coisas lá nesse canal de sessão de terapia. Quando eu postar o primeiro vídeo, eu vou deixar debaixo na descrição dos vídeos aqui de tarô o link, tá? Para quem quiser acompanhar a sessão semana a semana, tá bom? Eu vou fazer como se fosse uma sessão individual, né? Obviamente que a sessão individual a gente vai tratar dos aspectos mais individuais, né? É muito mais assertivo, né? A análise, a reflexão de cada história, né? A história de cada um. Mas tudo que eu puder falar no geralzão para ajudar vocês, eu vou falar, tá? Nossa, eu falei por 26 minutos, né? Era só para contar uma historinha. E eu contei uma historiona. E é isso, gente. Espero ter ajudado aí com a minha história a vocês identificarem, né? Eu tô fazendo um livro sobre jornada de chama gêmea, onde vai ter os sinais que você pode identificar a chama gêmea, vai ter o que você precisa trabalhar, o que é a jornada de chama gêmea, o que é despertar espiritual, o que é iluminação. Fala sobre Tantra também, porque dentro da conexão de chama gêmea, no momento da conexão física, né, você tem o despertar de Kundalini. Enfim, eu vou falar essas coisas, tá bom? Vamos ver o tarô que reserva hoje pra gente? Eu vou postar esse vídeo no dia... Hoje é dia 10, eu vou postar ele no dia 11/11 no portal, né? Então vamos ver o que reserva pra gente no portal 11/11 de 2022. Que é um portal importante pra chama gêmea, então tentem ficar com os pensamentos aí bem positivos, bem pacíficos, de compaixão, de perdão, de amor incondicional, tá? Saiu a Imperatriz. Opa! Saiu o 4 de paus. Então, assim, né? Depois da jornada de chama gêmea, nossa, gente, saiu 10 de copas. Que lindo. Vou até chorar. Depois da jornada de chama gêmea, depois da noite escura da alma que você passa, né, com o primeiro afastamento, alguns sofrem mais no segundo, eu já sofri logo no primeiro. Meu, você vira Mulher Maravilha, né? Você vira Imperatriz. Porque assim, nada te derruba agora. Passar por um negócio desse, nada te derruba. Saiu o 6 de espadas, o pajem de ouros, o hierofante, o enforcado e o rei de copas. Nossa. Nossa. Aqui
também embaixo do maço. Olha só essa combinação, gente. Eu vou mostrar as cartas. Eu vou mostrar agora pra vocês e vou descer já Olha isso, que lindo. Nunca vi isso assim, juntinho, né? Olha que poder. Com o 4 de paus e o 10 de copas, né? Nem dá pra falar que não é a jornada de chama gêmea aqui, né? É uma completude total aqui, de estrutura, do emocional. Vou baixar a câmera pra vocês verem, tá bom? Vou tirar minha xícara daqui. Então, vamos lá. Eu vou pegar mais um tarôzinho aqui. Então, assim, vocês entenderam como que eu tô inconformada, né? De ter trabalhado tanto por 30 anos a minha espiritualidade, desenvolvimento de consciência, curas, e chegar na hora. Ai, não tá nada pronto. Eu fiquei bem decepcionada, gente. Eu já dei aula de Tantra, já conduzi Sagrado Feminino. Já trabalhei com terapias alternativas antes de ser psicóloga. E assim, né, eu não tenho dúvida nenhuma da minha missão de vida. Quando ele chegou na minha vida, eu já sabia da minha missão de vida, já estava bem avançada. E eu sentia ele como um pajem perto de mim, né? Tipo, super tapado espiritualmente, mas eu falei várias vezes pra mim mesma que ele não é pra mim, mas, meu, não adianta falar e repetir várias vezes. Opa, virou duas. Então, assim, gente, o que tá dizendo aqui, né? Aqui, é a história de um homem e de uma mulher. Vou dar uma de Mônica, de Patrícia Monteiro. É a história de um homem e de uma mulher. Certo? Dois, na falta de um. 2 páginas de ouros, tá? 2, na falta de um. Então, é a história de um homem e de uma mulher. De uma mulher poderosa, de uma imperatriz. De uma mulher que dá estrutura, tá? Essa mulher foi embora. Foi embora. Beleza? Tá em afastamento? Tá em afastamento. Período de afastamento. Saiu o enforcado e o rei de copas, um do ladinho do outro, tá? Então, assim. Sai o cavaleiro de espadas também. Saiu, aliás, página, né? Saiu 3 páginas. O pajem de ouros, o pajem de copas e o pajem de espadas. E a paciência. Tá. Então, assim, essa mulher, essa imperatriz, ela já tá totalmente trabalhada na espiritualidade, ela já tá totalmente trabalhada na sua consciência, ela já sabe o que quer, ela é suficiente, ela não é
é uma pessoa independente, espiritualizada. Ela é a completude de uma mulher, certo? É a imperatriz, beleza? É a união das 4 rainhas. E aí, a gente tem o rei de copas, né? O que é esse rei de copas? Né? É uma pessoa que escondeu os sentimentos, as emoções, né? Agiu muito pelas próprias regrinhas dele, né? As próprias crenças dele. E ele sente muito a necessidade de pedir perdão por algo que ele fez ou que ele deixou de fazer, ok? Provavelmente ele agiu com uma certa imaturidade, sabe aquelas ações de moleque? Tipo isso. Mas o que eu vejo aqui, né? Eu vejo ele se movimentando, saindo das regras, né? Saindo aqui dessa jaula aqui, né? Esqueci o nome disso. Que passarinho fica? Da gaiola. Então, saindo, né? Porque saiu debaixo aqui do hierofante, saindo das crenças, das regras que esse cara tem na cabeça, né? Ele saindo do mental, né? Do que aprisiona ele, do que deixa ele estagnado, tá? Ele tá ganhando essa consciência. Tem que ter paciência, ok? Paciência com esse serzinho, tá? No fundo do maço do Osho, saiu o As de ouros, o 9 de ouros, que é o momento da colheita, né? Saiu o As de copas, saiu transformação, saiu a fonte, saiu mudanças. Então, assim, nossa. Né? Saiu o 4 de paus de novo. Então, ele está... O que está acontecendo, né? Ele está ganhando maturidade, ele está ganhando consciência do que ele tem que fazer para ele sair dessas regrinhas que ele colocou na cabeça aí. Ele já se sente arrependido, tá? Fundo do maço. Carregando um grande peso com esse arrependimento, tá? E ó, com medo, né? A carta do medo, a carta de estar acorrentado aos próprios medos, né? Aí aqui, ó, deu a carta do afastamento no fundo do maço e a carta sol clareando a situação, né? Então, ele sabe que você é o 10 de copas dele, tá? Ele sabe disso. Mas eu acho que tem muitas diferenças entre vocês por causa da carta do Hierophante, igual, né, eu falei no meu próprio caso, né, tem uma série de diferenças, a gente é muito diferente um do outro. A gente tem coisas em comum, por exemplo, ele gosta de liberdade e eu também. Né, assim, o casamento se a gente fosse ficar junto, o nosso casamento tem que ser diferente, tem que ser em um formato diferente, porque senão eu fujo, eu não gosto de me sentir sufocada em um casamento. Eu gosto de ter liberdade, de ir onde eu quero, sem ninguém ficar pegando no meu pé, querendo saber onde eu tô, deixo de estar, ter confiança, né? É uma relação de outro patamar. Então, assim, isso a gente tem em comum. Não sei se ele percebeu isso.
Ao mesmo tempo que ele gosta de liberdade, eu também gosto. Só que a liberdade dele é para coisas que não imaturas, né? Coisas de página. Né? Bom, saiu a carta da separação, que já tinha falado que estava em separação, né? E saiu a carta de notícias distantes. Então, assim, ainda vai demorar um pouquinho para esse rei de copas vir até você. Ele já tá arrependido, já pensa, né, em pedir aí um perdão básico, né, do que ele deixou de fazer, ou do que ele falou, do que ele fez para você, né? Ele ainda tá na teimosia, saiu a carta da teimosia. Mas mudanças. A mudança saiu também aqui, ó. Saiu transformações no fundo do maço e a roda da fortuna, né? E o as de paus, a fonte. Então, assim, o fundinho do maço tá contando uma historinha. Então, o negócio vai desenrolar, mas vai demorar um pouquinho. Pelo menos ele já virou um rei, né, gente? Aqui ele já é um rei. Um rei fechadão, que não fala o que sente, mas sente, né? O rei de copas, ele ama. Ele sabe que se é o 10 de copas dele, a completude, né? Essa carta 4 de paus e o 10 de copas é uma coisa que ambos querem, né? Mas ele ainda tá preso nos próprios medos da mente dele. Mas vai se libertar, tá? Tenham paciência que vai se libertar. Vamos ver o que os anjos recomendam pra gente. Gente, curtam o canal. Clica aí na mãozinha. Se inscrevam no canal. Compartilhem se vocês gostaram. Para alguém que precise. Cliquem no sininho que um dia desses aí eu vou fazer um ao vivo, aí vocês ficam sabendo. Aproveitar que tem poucos seguidores, dá pra gente fazer perguntas aí ao vivo, na hora. Então, clica no sininho pra você ser avisado. Quando eu fizer o ao vivo, vocês serão avisados na hora, tá? Porque eu nunca tenho horário pra isso. Então, não tem como eu marcar com vocês, tá bom? Clica no sininho para vocês serem avisados. Bom, saiu aqui 2 cartas, tá bom, né? Então, saiu. Arcanjo Metatron. Priorizar. Concentre-se em suas prioridades mais altas. Vou ajudá-lo a se organizar e se motivar. Bom, essa carta quer dizer que você tá desmotivada, né? Você tá desanimada. Tá com as esperanças perdidas. Acha que não vai voltar mais isso aqui? Mas vai voltar sim, gente. Porque tá saindo bastante asa aqui também, né? É que vai ter que ter paciência, tá? Paciência. Arcanjo Uriel. Clara evidência. Preste atenção aos pensamentos e ideias que chegam até você como resposta às suas orações. Então, essa carta saiu acho que ontem. Sobre as nossas habilidades despertadas dentro de uma jornada de chama gêmea, né? Então, para você ficar atento aos sinais que vêm para você, seja ele por números sincronizados, sejam eles por, sei lá, por sinais diversos, música e coisas assim, tá? Você sabe que quando eu tava no começo da minha chama gêmea, até hoje, né? Eu via muita coisa em pares. Eu vi borboletas em pares, mariposas em pares. Vi 2 porco-espinho, sabe? Um casal de porco-espinho, um casal de tucano. Tinha também
Um casal de cavalos, gente. Cavalo na rua do meu condomínio. Como pode isso? 2 cavalos aparecerem à noite na rua do condomínio. Então eu via tudo em dupla, né? E teve um dia que tava eu e ele juntos, né? À noite, naqueles momentos quentes, e apareceram 2 vagalumes dentro de casa. Ele ficou assim, pasmo. Ele ficava pasmo, algumas coisas estranhas aconteciam quando a gente estava junto. Que era o aparecimento desses animais, bichos, insetos, sei lá. Lembre-se de quem você é. Arcanjo Miguel, lembre-se de quem você é. Você é um filho de Deus poderoso, amoroso e criativo. Você é muito amado e querido. Não percam a fé, gente. Pensamento positivo no dia 11/11, tá? Pensamento positivo no dia 11/11. Peraí. Então, vou passar uma meditação para vocês fazerem amanhã. Seguinte, vocês vão pegar, fechar os olhinhos, né? Aquele esquema todo de meditação. E aí, vocês vão imaginar vocês de frente para o seu gêmeo. De frente, beleza? E vão imaginar uma luz verde bem forte nascendo do seu chakra Anahata, que é o meio do peito. Essa luz verde nascendo no meio do seu peito vai fazer uma ligação com o chakra Anahata no meio do peito do seu gêmeo. Você vai imaginar isso. Essa ligação, tá? E aí, quando os dois estiverem em conexão com a luz verde, essa luz verde vai uma subir e outra descer para todo o corpo, tanto o seu quanto o dele. Beleza? Vocês serão seres verdes. Imaginem vocês todos verdes. Verdes assim, ó. Tava tentando achar essa cartinha. Tá? Essa cartinha. Bonita essa carta, né? Você tá vendo que tem 2 cobras aqui? Aqui é o símbolo da Kundalini, ó. A serpente. É o símbolo da Kundalini, subindo pelos chakras. Entendeu? Muito legal. Se quiserem também imaginar essa luz passando para o seu gêmeo, aí uma luz subindo, né, para cima, outro subindo para cima, só pode ser, né, uma subindo, a outra descendo, e aí depois imaginar a partir do chakra Muladhara, que é o básico, né, uma serpente subindo tanto em você quanto nele, até o Anahata. Uma serpente tipo essa aqui, ó. Que são 2 serpentes, né? É uma serpente da dele e uma serpente da sua, entendeu? Que é a união do feminino com o masculino. Beleza? Então é isso, gracinhas. Outro vídeo enorme. Se gostarem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, apertem no sininho e ajudem a divulgação do canal Chama Gêmea Tarô, tá bom? Deixem também comentários, que também ajuda aí pro YouTube, é importante ter comentários, tá? Comentem, falam um alô, contem a história de vocês, perguntem o que vocês quiserem. Se quiserem propor um tema, proponham um tema,
Façam que nem a Mirella que me pediu para falar sobre a minha jornada, né? E é isso. Beijos, gracinhas e bom portal para vocês. Aproveitem o portal com energias boas.